Ouvir? Sim, sim. Estamos. Certo. Okay. Queria começar por agradecer à professora Margarida. Eu queria fazer um historial deste convite e é importante que eu o faça. A professora Margarida foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para se juntar a este projeto nosso de webinars. Por razões várias, este pedido foi sempre adiado, não foi concretizado, mas queria, de facto, e digo aqui, e isto vai ficar gravado, que a professora Margarida Fonseca foi uma das primeiras pessoas que eu convidei a falar sobre inteligência artificial, a dar-nos os seus saberes, as suas aulas sobre esta matéria. Devo-vos dizer que o primeiro diálogo que tive com ela, apaixonei-me pela maneira pedagógica como ela concretiza os seus saberes e que, particularmente, podemos desfrutar com ela de forma emocionalmente animados e com vontade contagiante que ela nos transmite para aprender. Isso é importante para o mundo da pedagogia. Como vocês devem perceber, todos, ou tiveram a oportunidade de ler, se não leram, vou ler para vocês. A professora Margarida Fonseca é especialista em integração de inteligência artificial à tecnologia de educação. Muito para além disso, ela tem um saber que todos nós ficamos conectados a ela, e isso é do melhor que pode existir, porque os sucessivos webinars que nós tivemos, e vocês vão perceber agora com ela, alguma diferença. E é essa diferença que eu convido vocês a guardarem na algebeira para sempre. E depois eu vou procurar fazer a apresentação, se assim vocês me permitirem, de que diferença eu me estava a referir. Professora Margarida Fonseca, não tenho palavras para agradecer. Este convite foi-lhe feito provavelmente em julho de 2022 e hoje se concretiza. Para mim é uma vitória de empreendedor pedagógico. Queria agradecer a presença de todos, absolutamente todos, e muito obrigado à professora Margarida. Professora Margarida, aqui temos conosco os meus colegas. Tenho o Aires, que está ligado à inteligência artificial. Esta manhã esteve num seminário de inteligência artificial que está sendo elaborado, foi conduzido pelos Palopes, e eu pedi-lhe para interromper, porque acredito que aqui ele faz mais falta e vai aprender mais que estar no seminário a divertir-se. Não convidei o Aires para deixar a verdade, e estou-lhe a dizer, depois posso lhe mandar a informação do seminário. Não sei se o Helder está aí. Estou, professor. Pode dirigir as palavras que melhor entender a professora Margarida. Por favor, tem 1 minuto. Muito obrigado, professor Lourenço, por esta palavra. Só dizer à professora Margarida que estamos eternamente gratos por ter acolhido esta solicitação do professor Lourenço, que para nós é um investimento este que se reflete na democratização de dados, em particular de conhecimento, em torno deste movimento de inteligência artificial. Então, estamos ávidos para aprender,
para também debater em torno das matérias que vai abordar. E é que esperamos aprender demais com a professora. Obrigado. Eu acho que a professora, ou a linha caiu, ou ela não está conosco. Está. Estou. Ah, Estou. Tenho estado de microfone desligado ok. e estava a tomar alguns apontamentos. Ok, peço desculpa, não estava a ver. Não sei se a professora Maria do Céu quer nos dizer qualquer coisa. Posso já falar? Consegue ouvir? Claro Consegue que ouvir? sim. Sim. Queria agradecer o convite e estou muito curiosa de ouvir então a professora Margarida Fonseca, depois de tudo o que eu vi sobre a sua pedagogia no ensino, tendo sido professora, claro que é uma paixão poder estar aqui e poder escutá-la. Muito obrigada pela oportunidade. Querida colega Graça, não sei se está aí ou não. Graça Comar. Sim, professor. Em primeiro lugar, quero agradecer por ter-me. Mas pode falar mais alto. Consegue me ouvir agora? Um bocadinho baixo, mas consigo ouvir, sim. Em primeiro lugar, quero agradecer por ter partilhado comigo Roberta para ter toda. Só para situar os colegas, a doutora Graça, a professora Graça, é da Universidade Politécnica e ela cedeu o nosso convite para estar aqui conosco. Eu trabalhei com ela cerca de 15 anos e ela agora está como diretora na Politécnica. Não sei se alguém mais queira dizer alguma coisa antes de eu passar a palavra à professora Margarida. Aires, queres dizer algumas palavras à professora Margarida? Estou muito interessado em aprender com ela. Ouvir o professor Dr. Lourenço falou muito bem de si. Estou muito curioso para saber o que é que vai nos transmitir agora e de que forma podemos implementar isso dentro da CBS. Cornélio, meu colega, tem o Adérito. Adérito, faz favor. Boa noite. Sim, estamos a ouvir bem. Conseguem me ouvir? Muito bem. Ok. É que estou com o dispositivo aqui com um sinal como quem aparentemente estou com o microfone fechado. Mas muito bem, apenas agradecer em primeiro lugar a oportunidade de termos a professora Margarida a nos trazer este tema que é bastante atual, conforme nós temos presenciado a cada dia, quase que como a velocidade supersônica, aqui a evolução da inteligência artificial e sobretudo das tecnologias, não é? O que faz com que seja obrigatório, para não dizer meio coercitivo, não é? Para que possamos estar a acompanhar a evolução, não é? Destes temas, principalmente nós que estamos dentro desta perspectiva de ensino e aprendizagem, conforme nos sugere aqui o tema que pretende abordar a questão da inteligência artificial também dentro da inclusão e aprendizagem. Ah, Vamos esperar mesmo aqui uma grande apresentação e, acima de tudo, que possamos escolher aqui algo que venha agregar mais alguma coisa ao nosso intelecto e também ao nosso conhecimento. E também a abordagem desses temas, ao mesmo tempo, abre perspectivas e oportunidades, tal como foi também o webinar passado, que nos despertou mesmo algumas coisas que realmente vale a pena tomar nota.
Então, muito obrigado pela oportunidade. Professora Margarida, deixe-me apresentá-lo. Falei desde que nos conhecemos. Temos aqui conosco o professor catedrático Damasceno Dias, presidente do CRESAP, e certamente eu estou pronto, estamos prontos para ouvir também o professor catedrático Damasceno Dias. O professor tem o micro desligado. Professor, tem o micro Sim. desligado. Muito obrigado. Está conosco a professora Margarida Fonseca. Lembro-me que falei dela consigo. Muito bem. É um gosto, de facto, estar aqui para partilhar este momento. Hoje, uma das vertentes que, de facto, se discute e muito é, de facto, a importância que a inteligência artificial vai adquirindo ao longo do tempo. E li um artigo interessante num jornal inglês que punha a questão de uma forma um bocado dramática, mas dá para pensar. Ou seja, até que ponto a inteligência artificial não nos está a embrutecer. Isto é um desafio que eu lanço aqui a professora, porque, de facto, quando nós olhamos para as neurociências, o que verificamos, ou o que estamos a verificar, utilizamos cada vez mais a cognição delegada do que propriamente a cognição, se quiser, colaborativa. O que é que isto quer dizer? Nós, cada vez mais, por questões de comodismo pessoal, delegamos no IA. Exemplo simples é se eu quiser sair daqui para um sítio qualquer, a primeira tendência que eu tenho não é pensar qual é a estrada que eu vou, qual é o caminho que vou, carrego logo no Google e escuso de pensar. Portanto, este artigo chama a atenção para esta questão da utilização inteligente também desta questão da inteligência artificial. E nas universidades, efetivamente, é algo que hoje é muito discutido, a professora sabe isso perfeitamente, não é? Mas a minha opinião é que não há hipóteses de voltar para trás. Ou seja, não podemos parar o vento com a mão, não é? Portanto, estou um bocado ansioso, digamos assim, também, para perceber a perspectiva da senhora professora e, como sempre, aprender aquilo que nos tem a transmitir. Portanto, é com muito gosto que aqui estou e força. Obrigado. Sim, professora Margarida, devo dizer que o professor Damasceno, ele não disse, eu estava à espera que ele dissesse, o professor Damasceno foi o primeiro coordenador de um curso de pós-graduação de inteligência artificial. Eu penso que não sei, não tenho muita experiência, mas foi a primeira experiência que houve em Portugal de reunir várias universidades para desenhar um pacote de inteligência artificial e que, na altura, o professor Damasceno foi ou é o coordenador do curso de inteligência artificial no INA. Portanto, veja, diga. Muito obrigado, Loreto. Para complementar, ainda sou seis das universidades mais prestigiadas o Instituto Técnico,
a Faculdade de Ciências, nova e, portanto, digamos, algo que, como dizia o professor Lourenço, inédito, nomeadamente num setor que é raro, rasgos de criatividade ou de inovação, digamos assim, sobre como olhar da inteligência artificial. E devo-lhe dizer uma coisa, a maior parte das pessoas tinha a expectativa de que só iam aprender tecnologia, mas não, aprendem a inteligência artificial relacionada com a ética, com a mudança organizacional e, portanto, outras coisas muito mais ligadas à gestão do que propriamente a tecnologia. Eu, para motivar, até costumo a dizer, nomeadamente os participantes, nós temos que entender a inteligência artificial como antigamente a gente aprendia tabuada, não é? E não podemos ficar Joãozinho, falta que se conta Joãozinho. Quando lhe disseram, Joãozinho, diga lá a tabuada. E ele disse, professora, eu a letra não sei, mas a música sei. Portanto, costuma dizer que, de facto, quando olhamos para a inteligência artificial, é preciso também termos em linha de conta que não basta só, digamos, ficarmos pela rama, mas entendermos aquilo que é essencial e aquilo que nos faz falta, até em termos pessoais e de produtividade também. Obrigado, professor Lourenço, também por me dar esta oportunidade de partilhar também esta iniciativa. Muito obrigado. Professora Margarida, eu já não tenho mais nada a acrescentar, senão pedir-lhe porque inicie a sua aula com um sorriso rasgado ao máximo e que nos proporciona uma das melhores aulas, ou a melhor aula de sempre. Obrigado, professora Margarida. Muito obrigada, pois depois destas palavras e de tudo o que foi dito e do peso da responsabilidade que neste momento assenta sobre os meus ombros, eu vou tentar estar à altura e eu confesso que não vinha propriamente preparada para dar uma aula, mas para fazer uma partilha, por fomentar aqui um momento reflexivo sobre o que é isto da IA generativa na educação superior, tentando abordar a inclusão, aprendizagem e impacto social no contexto africano, que foi isso que foi proposto, e tudo aquilo que eu possa dizer sobre esse contexto africano deve ser entendido. Eu assumo-me como europeia e, portanto, como uma pessoa que tem uma lente, uma forma de observar as coisas que vai estar sempre associada a essa minha vivência europeia e esse meu contexto europeu e, portanto, qualquer coisa que possam acrescentar, que possam aportar a esta partilha que eu vou tentar fazer convosco, só ajudará e poderá agregar valor no final. Espero que me possam também ajudar a ajustar a minha lente, a forma como eu perspectivo aqui estas coisas. Eu vou tentar aqui partilhar a minha tela para que, portanto, já pedi para poder fazer essa partilha. Não, espera lá, posso fazer aqui desta forma, portanto, já estou a conseguir fazer e penso que neste momento podem confirmar que estão a ver a minha apresentação. Sim, já me estão a dizer que sim. Pronto, então eu vou aqui fechar isto e sem mais delongas, e agradecendo imenso a paciência do Dr. Lourenço Dias, o vosso interesse, as palavras que disseram. Haverá aqui momentos em que eu não vou estar apenas em exposição, porque eu tenho uma certa dificuldade em ser unicamente expositiva de um modo geral, quando faço formação e quando faço este tipo de eventos. Ainda por cima, nós somos aqui pessoas com interesses tão focados e somos aqui 12 pessoas, portanto penso que isso também pode beneficiar de alguma
algum contributo vosso, se vocês não se importarem, se os senhores não se importarem. Então, quando nós pensaram, quando olharam para o título desta sessão, eu começo já com duas questões, que para mim vão ser importantes, embora eu já tenha tido aqui algumas pistas sobre aquilo que vos pode sugerir. Até porque o Dr. Damasceno Dias já foi dizendo algumas coisas e aquilo que eu já conheço do Dr. Lourenço Dias também já me dá aqui imagem para eu poder trabalhar. Mas quando o título desta sessão, o que é que vos sugere, e se tivessem que traçar uma imagem, que imagem traçariam? Pedia que um de vocês, dois de vocês, dissessem aqui alguma coisa. Ninguém se atreve a avançar e a dar o vosso contributo. Bom, então, se estamos aqui com alguma timidez, eu vou já passar para a sessão, para a imagem a seguir, e vou-me adiantar àquilo que pode ser aquele pré-conceito ou aquela imagem que nós podemos ter quando associamos a inteligência artificial à aprendizagem, à inclusão. É, de facto, inovação seria a minha idealização, é de facto inovação, uma inovação que assenta na educação, assenta sempre naquilo que é a transmissão de conhecimento, e depois temos assim este cenário ideal, que é o cenário de uma aula muito bem organizada, com os recursos todos, com os materiais todos. Temos aqui ainda por cima uma mulher no centro, e nós sabemos que nem sempre, infelizmente, em muitos casos, a educação no feminino, até mesmo sem ser no ensino superior, mas também no ensino superior, nem sempre ela não existe esta paridade. E, portanto, eu poderia traçar esta imagem idealizada da IA integrada no ensino superior. E nós sabemos que não é assim. E nós sabemos que não é assim porque até mesmo agora, aqui nesta nossa sessão e noutras sessões que eu tenho feito aqui em Portugal, com os mais diversos públicos pelas mais, ou que seja porque me pedem para falar sobre IA e ética, ou que seja porque me pedem para falar sobre IA e os valores europeus e como eles se podem disseminar com apoio ou sustentados na IA. De facto, nós sabemos que esta imagem é uma idealização. E, na verdade, muitas vezes nós temos um pouco por todo lado uma enorme desigualdade, uma enorme falta de equidade, até mesmo nos equipamentos, nas instalações, nos meios que temos ao dispor. Porquê é que eu começo por aqui? Porque, de uma forma muito popular e muito, muito, muito simples, não se podem fazer omeletes sem ovos. Nós temos que ter o mínimo dos mínimos para que haja uma sustentabilidade ecológica. No ambiente onde vamos querer fazer uma sustentabilidade ecológica, no sentido de em cada lugar, em cada instituição, em cada escola, seja superior, não superior, de ensino médio, secundário, que seja, nós temos que ter o mínimo dos mínimos. O mínimo dos mínimos para podermos integrar a tecnologia corresponde a uma boa ligação de internet, a uma ligação de internet que seja minimamente estável e minimamente ampla para poder acolher ou para poder deixar que a tecnologia digital funcione e pelo menos uma coisinha destas. Pelo menos um dispositivo móvel. E muitas vezes aquilo a que nós associamos a utilização da tecnologia é a dispositivos como portáteis, computadores de secretária, e não é necessariamente necessário, não é forçoso que assim seja. Nós podemos fazer muito bom uso
do que aqui está. Nomeadamente, quando falamos, por exemplo, na IA generativa, e eu vou dar o exemplo do ChatGPT, por ter sido o pioneiro a lançar-se ou a abrir a porta para esta possibilidade de interações com a tecnologia e com o digital de forma dialogada, de forma dialógica, recorrendo a um código que agora é o nosso código de linguagem natural humana e, portanto, é uma forma de comunicar que para nós humanos é muitíssimo familiar e que depois levanta uma série de questões éticas que poderemos vir a discutir depois, mas que tudo isto pode até ser, pegando nas funcionalidades que um aparelho deste género, um dispositivo móvel, um smartphone tem, nós podemos tirar inclusivamente partido das suas funcionalidades de voz. E a partir do momento em que nós conseguimos percepcionar que podemos tirar partido das funcionalidades de voz, significa que eu consigo comunicar ainda mais rapidamente, de estar limitada a comunicar apenas por escrito, mas posso passar a comunicar de viva voz com a IA generativa, com o ChatGPT. Em que é que isto agrega valor? Pode agregar muito valor, porque eu posso solicitar uma explicação de um conteúdo ou posso elicitar a produção de um conteúdo de uma forma muito ágil e muito instantânea, recorrendo a este dispositivo. Ora, como esta tecnologia funciona apoiada numa conta que depende de um e-mail que está agregado a essa mesma conta e esse e-mail, eu depois posso, a partir da interação que eu fiz aqui no meu dispositivo móvel, posso passar rapidamente para outro tipo de dispositivo, pode ser um portátil, pode ser um computador de secretário, pode ser na sala de estudo da minha instituição de ensino, pode ser lá na biblioteca comunitária, pode ser na minha casa, pode ser onde for, pode ser com um colega, pode ser sozinha. E eu tenho toda uma flexibilidade onde haja então esses meios ideais ou mais próximos disto que nós vemos aqui na imagem, para depois criar coisas, fazer coisas, estudar. Isto é uma ideia que, podendo ser muito, muito simples e muito pouco inovadora, nem sempre nós nos lembramos disso. Quando eu estou a dar formação aos professores sobre a inteligência artificial, muitas pessoas não recorrem às interações por voz. Elas podem ser muitíssimo, muitíssimo úteis e terem muitíssimo, muitíssimo valor. Porquê? Imagino que o aluno com quem eu estou a trabalhar, ou aquele conjunto de alunos, não são tão rápidos a escrever quanto isso, ou que não têm as competências de escrita. Por exemplo, estou a pensar em alunos estrangeiros que caem nas minhas turmas, estrangeiros mesmo, vindos de outros países que não dominam o português, e que simplesmente desconhecem a língua e rapidamente eles precisam estar em contacto com os conteúdos e tudo mais. Eu tenho aqui uma ferramenta excelente que pode ser mobilizada por voz. Posso pedir-lhe que ela me faça traduções das coisas em simultâneo, que me faça traduções bilíngues das coisas em simultâneo, com a vantagem de que tudo isso fica registado por escrito sempre, mesmo que as interações sejam feitas por voz ou sejam devolvidas por voz também pela máquina. Tudo isto abre aqui uma série de possibilidades que nos permitem ir ajustando aquilo que é a imagem que não é esta, que é a imagem real que nós temos à nossa frente, ou seja, o contexto educativo que nós temos à nossa frente, permite-nos ajustar a parte técnica, portanto, ir para um contexto que pode ser mais limitado, mas que depois rapidamente se pode ampliar. Porquê? Porque ele é movível. Ele pode rapidamente, ele é muito mais flexível. E esta flexibilidade é uma das características da tecnologia, se nós a soubermos aproveitar bem. Outra das coisas que eu vos tenho estado a falar aqui prende-se com, por exemplo, a diversificação e o ajuste pedagógico que se faz ao tipo de aluno que eu tenho à frente. E esta diversificação pedagógica, esta diferenciação pedagógica é muito facilmente conseguida através de uma IA generativa, por exemplo, como o ChatGPT, mas podia ser o Perplexity ou podia ser
o Gemini, ou podia ser o Copilot, aquela que nós escolhemos. Mas avançando aqui na nossa apresentação, ou aqui naquilo que nós estamos a discutir, eu, quando falo de inteligência artificial, tenho utilizado o termo generativa, que é diferente daquela inteligência artificial que foi citada a propósito daquele jornal inglês pelo Dr. Damasceno Dias. É porque, por exemplo, um GPS é uma IA, mas ela não gera conteúdo. Ela identifica-me um percurso, ela está condicionada a uma função, ela está agregada a uma função que é de banda mais estreita. A IA generativa, ela vai-me gerar conteúdo, ela vai funcionar por algoritmos que vão produzir texto, imagem, som, imagem em movimento, portanto, entenda-se vídeo, são treinados para isso e neste momento já me conseguem produzir esses novos textos, essas imagens, esses sons, a partir de instruções que podem ser só dadas através sejam escritas, sejam orais, por linguagem natural humana e, portanto, é dessa IA que eu estou a falar. Não estou a falar das IAs dos GPS, não estou a falar das IAs, por exemplo, de tecnologias como o Spotify ou de outras formas de streaming, como o Netflix. Não estou a falar, enfim, não estou a falar dos algoritmos das redes sociais, que são treinados para identificar que tipo de conteúdo é que eu gosto mais, para depois alimentarem a minha lista, o meu feed com esses conteúdos potencialmente interessantes para mim e, portanto, assim, reduzindo, aí sim, embrutecendo o utilizador, porque lhe vão colocar ali como que umas palhinhas nos olhos e não o vão deixar, se o utilizador não for educado. E aí a educação é muito, muito importante. O embrutecimento, não é? Eu vou agora recorrer outra vez àquilo que falou o Dr. Damasceno. Este embrutecimento também é favorecido por desconhecimento do utilizador. Também pode ser favorecido por desconhecimento do professor. Se o professor não chamar ou por falta de sensibilidade do educador, se não formar os estudantes, se não educar alunos mais novos, se não lhes disser que é bom que não se limitem apenas àquilo que há nas redes sociais e que as redes sociais os condicionam, e um teste de fazer é fácil, entrarem nessa rede social com uma conta que não seja a deles, mas com um utilizador completamente novo, e os conteúdos que lá vão aparecer são completamente outros. Por exemplo, da mesma forma que se eu entrar na minha conta, por exemplo, de Netflix, eu tenho lá aqueles conteúdos que são os meus, mas se eu for ver Netflix a casa de um amigo qualquer, os conteúdos que aparecem como preferidos são outros, porque os gostos daquela pessoa são outros. Portanto, essa seleção algorítmica que é feita pelas redes sociais e também por tecnologias como a Google e por tecnologias, portanto, estou-me a referir aos motores de busca e outras, ela existe. E nós, tal como nós sabemos que a publicidade tem determinadas estratégias que nos conduzem à compra de um bem, e a publicidade pode ter maior ou menor impacto consoante eu seja um consumidor mais informado ou menos informado, do mesmo modo, eu posso utilizar a inteligência artificial generativa de uma forma mais protegida ou menos desprotegida. A educação protege-nos. A educação é fundamental para nos garantir que não embrutecemos ou que não embrutecemos tanto ou que não nos deixamos levar pelo facilitismo do conteúdo que nos é devolvido. E também temos que saber que esse conteúdo está, ele próprio, também enviesado de várias formas. Ele está enviesado pelo treino que a tecnologia teve, pelo facto de eu alimentar esse conteúdo com conteúdos meus, da minha cultura, do meu país. Não é por acaso que, se eu fizer uma pergunta a uma IA generativa em inglês, recebo um determinado tipo de conteúdo potencialmente mais completo e mais complexo do que se fizer numa outra língua estrangeira. Por exemplo, o português europeu. O português europeu, portanto, o português de Portugal. Se eu fizer no português do Brasil, eu vou obter um determinado
potencialmente, se eu fizer sempre as minhas interações condicionadas ou direcionadas para aí, eu vou obter um determinado tipo de resposta. Se eu fizer sobre cultura e literatura anglófona, eu tenho assim um mundo muito mais vasto de conteúdo. A janela de conteúdo é muito maior. O volume de conteúdo é muito maior. Mas se eu for fazer a mesma pergunta sobre um determinado povo que vive numa determinada zona do globo e esse povo tem uma língua que nem sequer é uma língua muito falada e também não existe grande conteúdo escrito, registado sobre a cultura desse povo, os resultados podem ser potencialmente muitíssimo mais pobres. E daí a necessidade, depois também, que cada país, cada organização lute pela construção de modelos próprios ou de construção de chatbots próprios para que essa cultura, esse conhecimento, esse valor que cada país, cada nação traz, cada língua traz, seja aportado também a esta tecnologia, porque senão o que vai acontecer é um fenómeno da aculturação digital equivalente a uma espécie de colonialismo digital que ninguém deseja, pelo menos não desejo, porque nós somos muito mais ricos e muito mais e tudo é muito mais interessante e os problemas se resolvem muito melhor se nós colaborarmos. E aqui a parte da cognição colaborativa também não passou ao lado, porque a cognição colaborativa faz-se primeiramente entre pessoas. E depois deve fazer-se também com a máquina. Eu posso ter uma cognição que é completamente refletida e dialogante com a máquina, com o ChatGPT ou com outra ferramenta de IA generativa. Já agora, não sei, tenho aqui 3 perguntas. Se vocês já experimentaram estas ferramentas, presumo que sim, não é? Basta só confirmar. Já vejo ali o Helder a dizer que sim, presumo que os outros também. E normalmente em que dispositivos? Mais em dispositivos do tipo portátil, mais em telemóvel? Mais portátil? Mais computador? A Maria está-me a dizer que sim, o Helder vai assinando com a cabeça. É, não As é? duas. As duas, pronto. As duas, se calhar, porque nós nem sempre temos o portátil lá à disposição, não é? E porque muitas vezes o que temos mesmo é o sinal de internet suficiente para que o telemóvel vá lá, não é? Ou aquilo que temos no bolso, o dispositivo que temos no bolso é de facto o smartphone, o telemóvel, porque os constrangimentos existem em todo lado, existem em toda a parte. Então, eu gostava muito que esta questão dos dispositivos móveis mais levezinhos e mais ágeis ficasse convosco, porque pode ser e que pudesse integrar a utilização, o hábito, o uso deste acesso ou desta utilização da IA generativa, que a pudessem agregar, que a pudessem associar à utilização dos dispositivos móveis, porque pode ser muito útil para os alunos. Há esta necessidade. Diga. Nós, CBS, como deve compreender, nós privilegiamos os dispositivos móveis, dos quais chamamos smartphone. Exatamente. Porque é mais fácil em Moçambique, ou nós, termos um smartphone que um tablet ou que um computador. É mais fácil nós termos acesso a um telemóvel, a um smartphone, do que a um tablet ou um computador. Porque nós estamos a levar, não imagina para onde estamos a levar esta sua aula. Nós estamos a levar a sua aula para a Ilha do Ipo, onde não tem luz 24 horas. É verdade. Temos aí o coordenador do gabinete do administrador, que é o Dr. Bonzo, professor Bonzo, e está no Ipo e tem dificuldades de energia, tem dificuldades de paredes, tem dificuldades de ter pelo menos um professor licenciado, senão ele sozinho. Pois nada disso me passa ao lado. Por isso é que eu estou a insistir tanto nisto. É porque, por vezes, pode haver a tentação de nós acharmos que a tecnologia é o equipamento todo que nós vimos naquela idealização. E não é só.
muitas vezes nós conseguimos fazer muito com dispositivos, com smartphones. Muito ou mesmo tudo. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, Dr. Lourenço Dias. Não queria fazer os elogios agora, deixe-me para o fim. Okay? Não, mas é só se quiser acrescentar. Não estou à caça de elogios. É mesmo só se quiser acrescentar alguma coisa. Eu vou avançando porque também não tenho muitos slides. Qualquer coisa que vocês depois necessitem questionar ou perguntar ou dizer, estou completamente aberta a isso depois no fim. Claro que tudo isto passa por uma alfabetização digital. Eu aqui coloquei no ensino superior, mas na verdade, ainda hoje falava com uma colega minha, que é colega bibliotecária na escola onde eu estou a trabalhar neste momento, e eu, quanto mais converso com as pessoas, mais acho que a alfabetização digital é necessária em todo lado e em todos os níveis de ensino, e ela é necessária transversalmente à sociedade. Mas aqui nós temos, de facto, muitos estudantes que chegam à universidade sem competências digitais sólidas, e isso, claro, que cria barreiras significativas depois no seu sucesso académico. Mas não são só as competências digitais que estão comprometidas, há outro tipo de competências. Olhem, as soft skills, por exemplo, que devem ser são daquelas competências que precisam mesmo ser muito desenvolvidas, porque o meio, as empresas precisam que haja pessoas que saibam trabalhar em grupo e que queiram. Portanto, a questão do trabalho colaborativo é fundamental e que saibam resolver problemas independentemente da tecnologia de que disponham, porque isso também é muito importante. Nós precisamos de pessoas inteligentes, empenhadas, que saibam olhar em volta, ver qual é o problema que eu tenho aqui que preciso resolver, o que é que eu tenho aqui à minha volta que me permite resolver esse problema. Estas coisas que são o pão com manteiga da evolução do ser humano, elas continuam a ser muitíssimo importantes. Mas pronto, neste caso, até para isso, ajuda-me a resolver este problema para a minha comunidade. A minha comunidade tem isto, não tem aquilo, já se pensou fazer isto assim, mas falhou, conseguiu-se isto, mas aquilo não. Se nós tivermos este tipo de conversa, por exemplo, com o ChatGPT, e se lhe dermos o papel de como um especialista naquele problema que nós precisamos resolver, e lhe dermos este contexto, lhe fizermos esta questão, lhe dermos este prompt bem articulado, ele vai começar a dialogar connosco. E isto tem a ver, isto já não é cognição delegada. Ela deixa de ser cognição delegada à partida, quando a pergunta é bem feita. Quando a pergunta é densa, quando a pergunta leva conteúdo, leva problema, já leva reflexão. Eu costumo dizer aos meus formandos, quando estou a dar formação aos professores, que é, no início, onde nós temos mesmo que investir é na pergunta. Então, aqui no contexto do ensino superior, no início, aquilo onde nós temos, depois de criadas as condições mínimas para termos ali um sistema onde a tecnologia, mesmo que seja ténue, mesmo que seja só das X às X horas, mesmo que seja pouco, mas que exista alguma coisa e que consiga funcionar, então vamos precisar desenvolver a competência de fazer a boa pergunta, fazer a pergunta que implica o aluno, que reflete sobre a comunidade ou que reflete sobre o conteúdo que foi lecionado, para criar o conteúdo letivo que foi lecionado, para agregar valor, para ver por que ângulo é que eu posso ir, que outras alternativas de argumentar, de resolver é que eu tenho. E depois eu vou ter 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10 alternativas apresentadas pela IA, e quem vai ter que decidir qual a melhor alternativa e porquê sou eu. Quando nós passamos para processos desta natureza, deixamos de ter cognição delegada e passamos a ter cognição colaborativa com a máquina. E é isso que Ethan Mollick chama a cocriação, num dos seus livros fundamentais. E, portanto, por isso a IA ser uma ponte muito importante para tarefas como pesquisa, resumo de texto e tradução, mas não só. A IA generativa pode ser um excelente assistente nos mais variados domínios, para nos ajudar a resolver problemas,
para nos ajudar. Há pouco falava-se, volto a citar o Dr. Alexandre Dias, para nos ajudar na parte administrativa das coisas, para nos ajudar a articular documentos que eu até já li, até conheço bem, mas que depois preciso alinhá-los em função de algo que eu quero gerar. Pode ser um conteúdo, pode ser uma tabela onde eu consiga alinhar os itens em função de objetivos, ou coisas que sejam prioritárias, ou que me ajudem a descobrir as prioridades, ou que me ajudem a identificar quais são as aprendizagens que nesta turma, na outra, naquele conjunto de alunos, já estão mais adquiridas, não estão tanto adquiridas. E agora já passamos aqui para a parte da análise pedagógica apoiada na ajuda da máquina, que vai muito já além do que está aqui, que é o básico, que é a pesquisa inteligente, a tradução e comunicação, resumo e a análise. É análise, mas é uma análise em que depois o professor, o educador, tem que se implicar, que é espera. Ele diz-me que nós conhecemos os alunos, nós conhecemos as turmas, nós conhecemos a pessoa. Isso não pode ficar de parte. Nós temos que conhecer a pessoa, temos que conhecer a comunidade. Isso é básico, é elementar. Isso tem que ficar como ponto assente. E depois, a partir daí, eu vou tentar encontrar quais as coisas que já estão e fundamentar, quais as coisas que já estão conseguidas, quais as coisas que estão a precisar de construção, a precisar de consolidação. E eu consigo fazer isso com a ajuda da IA generativa, em colaboração com ela. Há pouco eu falava de comunidades ou países que não têm a sua língua, o seu património linguístico muito representado. Eu trago aqui um exemplo inspirador, ele está aqui encaixado, mas como a conversa veio derivando de outra forma, que é o Robots Mali, em que no Mali a IA generativa é utilizada para criar livros infantis nas línguas locais e tendo em conta e preservando a cultura local, específica daquelas gentes. E, portanto, isto é, por um lado, promoção da cultura, transporte da cultura para um meio digital onde ela não está tão presente e, por outro lado, um esforço enorme de promoção da literacia digital. Portanto, nós temos aqui, se nós pensarmos nos objetivos sustentáveis que vocês conhecem tão bem, nós temos aqui várias coisas já envolvidas e a IA, a tecnologia e a generativa está aqui envolvida no meio. De que é que normalmente como é que eu gosto de encarar as coisas? Não é, isto agora a IA vai nos resolver as coisas. Não vai. Não vai resolver nada se eu não tiver vontade de me implicar no processo, de conhecer os alunos, ser sensível ao que existe na comunidade, no meio, etc. E depois enriquecer as experiências de aprendizagem e de lecionação que eu possa proporcionar. Então, o que eu gosto a forma como eu gosto de encarar isto é um suplemento, é algo que vem agregar valor, é algo que nos vem ajudar a poupar tempo, de facto, porque é muito mais rápido a processar a informação e a sistematizar a informação. Mas eu é que tenho que ter a obrigação e a inteligência e a sensibilidade de validar aquilo. E se aquilo não estiver válido, sou eu, especialista na matéria, que tenho que orientar a máquina para que me dê depois o relatório ou a parte escrita praticamente pronta, a eu só dar ali uns toquezinhos e o relatório ser depois filtrado por mim, passado por mim para outro suporte e devolvido a outra pessoa. Isto feito em colaboração e em cocriação com a IA generativa. Isto tira-nos algum mérito a nós, enquanto seres humanos, enquanto professores e educadores? Na minha perspectiva, não. Porque senão, nós, em vez de andarmos de carro, andávamos a pé por todo lado. E em vez de andarmos a escrever em computadores, continuávamos a escrever numa lousa com giz. E não, nós estamos a falar aqui de uma tecnologia que nos pode, que agora nos obriga a ser, por um lado, muito mais conhecedores de muita coisa, eticamente muito mais atentos, tecnologicamente muito mais capazes de distinguir onde é que eu estou implicada, eu, o ser humano, o meu cérebro, e onde é que não estou, onde é que estou só a delegar e onde é que eu estou, de facto, a fazer
aqui um diálogo com uma tecnologia que me consegue dar resultados e produtos escritos, auditivos, visuais, que eu, em muitos casos, tinha que comprar, tinha que esperar que saísse o livro, tinha que tirar a fotocópia do livro, e agora, se calhar, não preciso disso. Eu posso pegar num livro, num manual, tirar uma fotografia daquilo e depois pedir, solicitar que me seja feito um exercício com 3 níveis semelhante, ou um conteúdo semelhante, mas com 3 níveis de dificuldade, ou traduzido em chinês ou em árabe, se eu tiver alunos chineses e árabes na minha sala de aula. E se tiver alunos com níveis de aprendizagem, também menos capaz, um intermédio e um nível superior de aprendizagem. E eu aqui estou a trabalhar a diferenciação pedagógica. E estou-me a socorrer da tecnologia que existe, que me permite fazer isto de uma forma mais ágil. Sou sempre eu, professora, educadora, que tenho que validar estas coisas todas, porque o meu conhecimento é que vai ser aquele que vai permitir que eu passe isto aos meus alunos ou não passe. Isto é outra mensagem muito importante. Portanto, não é só a inovação pedagógica, aqui está, vamos fazer a pergunta, receber a resposta e em seguida distribuímos. Porque quem fizer isso, sim, vai ser rapidamente substituído pela inteligência artificial, que não está lá a fazer nada, é um distribuidor de serviço. É só um volante, mais nada. Não é? Um volante mesmo de vôlei, de voar, de fazer a distribuição de serviço. Há 3 exemplos aqui, e, por exemplo, quem dá cursos profissionais, por exemplo, aqui em Portugal, e cursos que estão associados, de facto, ao meio empresarial, os estudos de caso, as simulações, a avaliação dinâmica, tudo isto é facilmente mobilizado com a ajuda da inteligência artificial. Tenho aqui um exemplo que vocês também devem conhecer e que tem a ver com a forma como há já um esforço para que os docentes se impliquem na produção desses conteúdos e um passo grande que se dá para a transformação da qualidade do ensino também no vosso contexto. Do ponto de vista dos estudantes, há muitas coisas que se podem fazer. Eu tenho estado a falar agora um bocadinho muito da perspectiva dos professores. Mas do ponto de vista dos estudantes, imaginem o que é se um estudante consegue ter um explicador, um tutor, um assistente 24 horas por dia, capaz de tirar dúvidas de coisas que ele não aprendeu bem, de fornecer um determinado feedback em função de um texto que ele tenha produzido, enfim. E agora dizem-me assim, mas isto era o que eu fazia. Então, se ele faz isto com a ajuda da IA, eu estou lá a fazer o quê? Nós estamos lá para dar tarefas e desafios para, em permanência, nos desafiarmos e desafiarmos os nossos estudantes a fazer coisas que não é o que se fazia antes, é o que vai ser preciso fazer a seguir. E há muitas coisas que nós precisamos fazer a seguir que nem nós sabemos exatamente o que é que são, estamos a aprender neste momento. E esta desorientação, esta falta de chão que às vezes o professor sente, é normal, nós temos que conviver com ela. Por isso, quando alguém dizia que não valia a pena parar o vento com as mãos, tem a ver com isso. Nós sentimos antes estava tudo do nosso lado, nós tínhamos o conhecimento. Isso terminou, o conhecimento está por aí. E ele é construído, os estudantes estão a partilhar o conhecimento entre eles estão a divulgar o conhecimento entre eles em permanência, através das redes, através dos grupos de estudo. E sempre foi assim. Só que agora isto é muito fácil de conseguir, com enorme agilidade e com enorme falta de controle por parte do professor, que é isso, e falta de nós tentarmos perceber se foi o estudante que fez, se não foi o estudante que fez, se aquilo está mesmo adquirido, se aquilo não está mesmo adquirido. Ora bem, por um lado, é bom que nós demonstremos aos estudantes que sim, é possível eles terem esta ajuda da inteligência artificial, mas isso que não substitui a aquisição do seu conhecimento. E como é que o professor vai depois validar se o estudante adquiriu ou não, tem aquela competência ou não adquirida? Tem que o pôr em prática.
O estudante tem que demonstrar que sabe, de alguma forma. Ou porque vai discutir comigo um trabalho, ou porque me vai fazer uma simulação, ou porque uma simulação sobre uma coisa que eu lhe dou no momento para ele fazer, porque se ele já adquiriu a competência, consegue simular uma situação que eu lhe coloco naquele momento. E que ele tenha que improvisar. Só que vai ter que improvisar, vai ter que dar resposta em função da situação que tem à frente. Em meio empresarial, nós não sabemos tudo a toda a hora com antecedência. Na vida, nós não sabemos tudo a toda a hora com antecedência. E, portanto, nós podemos e devemos fazer com que o estudante seja confrontado com isto em diferentes níveis, em diferentes graus de dificuldade, para que nos dê resposta perante aquilo que esteve a estudar, para o qual se esteve a preparar, etc. O que não pode acontecer neste momento, e se acontecer e vocês não conseguirem perceber, validar se foi o estudante que fez ou não fez, aquilo que temos que pensar é que, se calhar, o problema não é do estudante, o problema é da tarefa, porque a tarefa não estava adequada para aquilo que eu queria avaliar. É que se eu não conseguir perceber se o estudante domina a situação, se ele me consegue dar uma resposta para a situação e se aquilo que eu lhe apresento é um questionário igualzinho àquilo que eu apresentava, ou do género que eu apresentava o ano passado, ou há 2 anos, ou há 5, ou há 10, o problema não é do estudante, o problema já é meu. E, portanto, muitas vezes é isto que está aqui também a criar algum ruído. Nós vamos ter que mudar a forma como avaliamos e o foco sobre o qual vamos incidir a nossa avaliação. Então, a IA não substitui nem o professor, o bom professor, nem substitui o estudo rigoroso, nem a aquisição de competências. O que vai fazer, quando nós estamos e eu já tive essa experiência, quer eu, também já tive relatada por formandos meus, adultos, professores, eles não sentem que não estão a pensar quando estão a criar coisas com a IA. As pessoas não sentem isso quando estão em diálogo com a IA para criar coisas, estão a refletir, a pensar sobre aquilo que estão a fazer e querem atingir um determinado resultado, um determinado patamar, porque depois as pessoas também querem brilhar, elas querem chegar a um determinado patamar. As pessoas vão ter que pensar, as pessoas vão ter que fazer opções, as pessoas vão ter que fazer escolhas. E quando fazem isso, elas não estão a delegar nada, elas estão a pensar sobre aquilo e muitas vezes a pensar de uma forma muito mais implicada, muito mais pelo menos igualmente implicada, do que se estivessem a dialogar com uma pessoa. Portanto, existe aqui outro interlocutor, que é um interlocutor tecnológico para nós podermos integrar também na nossa educação. Eu já falei disto de outra forma, mas já falei. Tudo aquilo que eu percepciono em termos educativos passa muito por eu pôr o aluno no centro, incluir, eu costumo dizer incluir os miúdos, porque eu dou muito aulas para o ensino secundário, mas também faço muita formação de professores, formação de adultos, e, portanto, o aluno, o estudante, está sempre no centro. Por isso é que eu comecei, por exemplo, esta comunicação com perguntas. Eu quis-vos incluir, mas vocês não se deixaram incluir. Vocês mantiveram-se, resguardaram-se disso. Portanto, eu gosto de começar com perguntas, gosto de começar com o conhecimento do que eu tenho à frente e depois utilizar a tecnologia para me dar ajuda naquilo que diz respeito, por exemplo, à diversidade linguística, às dificuldades que podem, ou às lacunas de conhecimento que os estudantes podem ter. Se eu as identificar, se eu fizer uma boa identificação rapidamente a partir, por exemplo, do meu syllabus, do meu programa, ou da minha lista, do meu conjunto de itens que eu tenho para desenvolver, eu consigo, por exemplo, fazer uma lista de perguntas e respostas que vá ao encontro das dificuldades daquele conjunto de alunos em específico. Na outra turma ao lado, aquele conjunto de dificuldades pode ser outro. Eu posso pedir uma lista adequada àquele outro conjunto de alunos. O que é que isto faz? Faz com que possa haver, por um lado, diversidade, por outro lado, granularidade no que diz respeito ao ajuste à personalização
daquilo que é o ensino. E quando se fala que a IA pode ajudar a personalizar o ensino, é nisto que eu penso. Mas primeiro eu tenho que fazer o meu trabalho de professora e educadora, que é fazer o meu diagnóstico. Eu tenho que me implicar no processo, eu tenho que me envolver também no processo. Depois, tudo o que seja coisas automatizadas, desde automatizar legendas, sintetizar voz, utilizar as funcionalidades de voz para suplementar alunos que possam, por exemplo, não ver, ou ao contrário, utilizar as capacidades de escrita para alunos que possam não ouvir. Neste aspecto, nós temos aqui um aliado muito grande para dar agora. Antes, a criação destes conteúdos era muito lenta e muito morosa e dispendiosa. Nós agora conseguimos fazer isto com alguma rapidez. E podemos também, para alunos que tenham ritmos próprios, e quando eu digo ritmos próprios, podem ser alunos que precisem mais tempo, mas também há aqueles alunos que são muito rápidos e depois precisam é ter um lote de atividades ou propostas mais alargado. Eu consigo criar mais materiais ou ajustar materiais para estes ritmos individualizados, diferentes, com a ajuda da IA, com maior rapidez para mim, aquilo que me demoraria muito mais tempo a fazer à mão, eu posso fazer o perfil do aluno, eu posso dizer aqui o que é que quero, de viva voz, e eu depois, quando chegar a casa, posso fazer isso nos 15 minutos que eu tinha ali no meu local de trabalho, e depois, quando chegar a casa, volto cá, conversa que tive, e eu tenho já, pelo menos, um início, um bom ponto de partida para esta criação de materiais personalizados. Isto poupa imenso tempo ao professor e, por outro lado, favorece imenso a oferta que nós damos aos nossos alunos. Aqui, parece-me que, eu não vou demorar aqui muito tempo nisto, porque me parece que, pela introdução que foi feita pelo Dr. Lourenço Dias, que todos os senhores são pessoas muitíssimo investidas, quer na formação, quer naquilo que estão a fazer nas vossas instituições e também naquilo que diz respeito à gestão e liderança. Quem está à frente de uma turma, quem tem a responsabilidade de liderar equipas, quem tem a responsabilidade de formar pessoas, não pode prescindir da utilização da IA generativa para, por um lado, deixar a sua marca naquilo que é a sua comunidade, resolver os problemas ou ajudar a resolver os problemas da sua organização e ter impacto na sua comunidade ou no seu país. E, portanto, nós temos aqui um aliado muito importante para aquelas 3 coisas que vocês aqui leem: cenários de decisão, simulações de negócio e empreendedorismo social. Foi um bocadinho disso que eu já tenho abordado, em particular o empreendedorismo social, portanto, o desenvolvimento de projetos que possam, de alguma maneira, resolver problemas. É uma coisa que me diz muito e que muitas vezes, ou que nem toda a gente consegue encaixar a IA generativa nesta frente, e eu consigo vê-la muito bem aliada das comunidades. Estas experiências envolvem aquelas competências que são soft skills, que estão aqui ditas que são competências corporativas essenciais. Eu já falei nelas: resolução de problemas, pensamento crítico, disse por outras palavras, comunicação eficaz, liderança inspiradora. Ora, é exatamente isto que qualquer empresário, qualquer empregador precisa de ter à sua frente. É um conjunto de colaboradores que tenham estas características, porque aí a sua empresa vai se ingrar, de certeza, a sua comunidade vai melhorar naquilo que tiver que melhorar, de certeza. E aqui nós podemos, e muito, ter a IA generativa como nossa aliada para enriquecer essas experiências de aprendizagem que depois podemos associar aos desafios do mundo real. Depois, eu não quero alongar muito mais, mas sou muito sensível também àquilo que pode ser o contributo da IA para o impacto social e empregabilidade. Reparem, se nós, por um lado,
estimularmos os nossos alunos a desenvolver boas competências pessoais, interpessoais, as tais soft skills, e depois as associarmos ao conhecimento e às possibilidades que a IA generativa pode criar, nós podemos ter isto que aqui veem, criação de conteúdo comunitário, projetos que tenham impacto social, empresas, projetos, comunidades que tenham ali uma vantagem, ou empresas que tenham ali uma vantagem competitiva. Há muita coisa que nós podemos associar a IA generativa, desde a saúde pública, materiais educativos para pequenas e médias empresas, iniciativas de sensibilização social, com custos muito mais reduzidos, porque é possível, mas com um impacto grande, até porque podemos ter os tais dispositivos e podemos tirar partido das redes que já estão, as redes de comunicação que já estão instaladas, e tirar partido disso e associar tudo isto para aquele objetivo de agregar valor às comunidades no que diz respeito ao conteúdo. E depois, o resto, os senhores conseguem ler, desde identificar problemas locais, modelar soluções, criar propostas, a nível local, a nível intermédio, a nível nacional, porque não? Tudo isto eu vejo possível com o contributo da IA, que é mais um recurso. É mais um recurso para aquilo que é o nosso trabalho de ajudar a ensinar e continuarmos permanentemente a aprender sobre como ajudar, como aprender. Temos aqui também a tal vantagem competitiva. Pronto, não vale a pena estar a insistir, porque já falei nisso. Claro que também temos questões éticas, desde logo sempre o acautelar da falta de originalidade e do incorrer em plágio, que não é desejável e que é uma tentação enorme. A dependência excessiva da inteligência artificial, que tem a ver com o tal embrutecimento, a tal cognição delegada, como já perceberam, não é nada disso porque me pauto ou porque me tento pautar, e não é nada essa a mensagem que eu tento passar. Há as inteligências artificiais generativas, aqui os modelos de linguagem que existem, eles têm também dados enviesados, eles têm coisas que perpetuam algumas desigualdades, embora se note um esforço desde 2022 a esta parte para que sejam atenuados. Mas é importante que diferentes comunidades, diferentes pontos do globo também tenham acesso à tecnologia e comecem a embutir na tecnologia perguntas que vão acrescentar valor e vão acrescentar diversidade e vão contribuir para que esses dados não sejam tão enviesados. Questões de privacidade têm que ser prevenidas, divulgação de dados pessoais, a questão da segurança dos dados também é uma preocupação, e, portanto, há aqui princípios éticos como o da transparência, o respeito pelos dados pessoais, a manutenção do espírito crítico e da autonomia intelectual, e sempre a responsabilidade social nas aplicações que são desenvolvidas para as comunidades que as vão utilizar, que devem acautelar todos os riscos que estão em cima, são coisas fundamentais. Claro que a missão das instituições de ensino superior, no meu entender e no vosso também, é sempre o de formar líderes, formar pessoas que utilizam a tecnologia como meio para o bem comum. Portanto, aqui temos a questão da responsabilidade social. Portanto, a tecnologia por si só não é nem deve ser o fim por si mesma. Que futuro? Pois, para os meus olhos, na minha lente, a maneira como eu vejo, perspectivo as coisas, o futuro pode e deve ser inclusivo, pode e deve ser integrador, inovador e certamente que é africano também. Passa muito por estas 3 pedras de toque que eu vos tentei transmitir, da alfabetização digital, da inovação pedagógica, que tem a ver por refinar a forma como ensinamos e aquilo em que focamos a nossa lente avaliativa, e por uma inclusão que é centrada no aluno,
para estar ajustado àquilo que ele precisa, ajustado aos estudantes, ao conjunto de estudantes, ou este ou aquele estudante em particular, para que se possa ajustar a ele o mais possível. E eu acredito mesmo que com a integração pedagógica da IA nos cursos, instituições como a CBS podem ter a oportunidade única de gerar e formar líderes distintos porque vão ser fundamentais para a sua comunidade, para o seu país, para as pessoas com quem trabalham, para a sua empresa. E, portanto, nós não precisamos apenas de gente que vá consumir agora outra tecnologia, uma tecnologia mais sofisticada. Nós precisamos de gente que pense, nós precisamos de criadores, precisamos de gente inovadora, visionária. E eu não sei, nem posso deixar a questão, depois poderão respondê-la ou não. Tenho curiosidade em saber o que é que vos entusiasma ou preocupa mais na integração da IA generativa no vosso contexto de educação superior também. Portanto, aquilo que eu desejo, e com alguma comoção digo, posso dizer, é um futuro brilhante para a África, preferência liderado por inovação e conectividade móvel, pelo menos essa poderá ser muitíssimo útil e fundamental nesta fase. Eu sei que a CBS se identifica com esta missão de capacitar os líderes que vão definir o próximo capítulo de África e, portanto, a integração estratégica da inteligência artificial generativa, a meu ver, pode e deve ser mais do que só uma atualização e pode e deve ser um compromisso com o progresso e a excelência. E daquilo que eu tenho percepcionado, naquilo que tem sido o meu contacto com o Dr. Lourenço Dias e com a vossa instituição, parece-me que é exatamente que isto espelha bem aquilo que se pretende. Deixo-vos com esta minha opinião, nem vou lê-la, até porque já falei muito. E não posso deixar de, mais uma vez, agradecer, e estou agora aberta a alguma questão que queiram colocar, ou algum comentário que queiram fazer. Obrigada. Primeiro, agradecer a brilhante aula, agradecer o facto de nos ter proporcionado aqui este diálogo para explicar sobre a inteligência artificial. E depois passar a palavra para os colegas. Vamos ter mais 15 minutos, portanto, avancem com toda a velocidade, fazer perguntas à professora Margarida, porque posso-vos dar a certeza que outra altura não vão encontrá-la. É muito difícil. Aproveitem agora. Não é por má vontade, é mesmo. Já agora vou aproveitar para falar nisso agora, se me permite, enquanto os colegas pensam no que é que gostavam de perguntar. Eu fui apanhada numa fase em que fiz 2 pós-graduações entre 2022 e agora. Concluí 2 pós-graduações e iniciei um doutoramento. E, entretanto, tive muitas solicitações também para fazer outras coisas. E tenho o meu trabalho dito normal, não é? Tenho aquilo que é um trabalho normal. E estar a fazer qualquer coisa só porque sim não é do meu feitio. E pronto, e portanto daí eu não me ter atrevido na altura. Mas pensa assim, foi muito melhor agora, porque agora sei mais coisas do que sabia na altura. Não, é que teríamos 3 vezes, né? Assim vamos ter que sair para convidar outra vez. Aires, por favor. Eu disse para estudar muito bem o tema, para depois mostrar à professora Margarida que em África existe um Aires. Não, desde já primeiro agradecer. Gostei muito da palestra que a professora Margarida deu. Não tenho muito a acrescentar, mas além de dizer que a IA generativa vai definitivamente fazer parte do ensino, querendo sim, querendo não, e os professores têm que ficar atualizados quanto a isso. Quer dizer que o método antigo de ensinar tem que ser mudado
E os próprios professores vão ter que tirar novos cursos, novas formas de ensinar. Porque com o chat GPT é muito fácil copiar. Como estava a dizer, vai haver falta de originalidade. Quer dizer que os trabalhos serão os mesmos, os textos serão os mesmos. Apesar também podem pedir para mudar algumas coisas, meterem outras palavras, mas será tudo basicamente o mesmo. Essa é uma parte também má da IA. E como estava a dizer que também, quanto mais conteúdo a pessoa vai dando, mais já deixa de ser tipo uma resposta automática da IA e passa já a ser um diálogo que pode também ser construtivo. Mas tirando disso, não tem nada a adicionar. A professora Ana Margarida já disse tudo. Sabe do que está a falar também. Percebi que sabe do que está a falar. Não tem mais nada de novo. A luta é tentar se adaptar à nova era da inteligência artificial. Ok, obrigado. Eu queria convidar o professor Sérgio Fernandes, professor doutor, professor convidado da CBS, para nos dirigir algumas palavras. Não sei se está. Para depois passarmos. Temos aqui uma pessoa muito especial para mim, que é a professora Margarida Fernandes. Eu não sei se ela também está. Estou sim, senhora. Por favor, quero apresentá-la a professora Margarida Fonseca. Eu indiretamente já conheço a professora Ana Margarida Fonseca, porque estou no mesmo doutoramento que ela, na nova edição. E a Margarida, pelo que eu percebi, é representante, então estava num dos vídeos da apresentação de doutoramento de boas-vindas. Ou seja, eu concordo plenamente com aquilo que a Margarida disse. Também é a minha área de investigação e foi aquilo que eu fiz no mestrado. Foi a investigação do uso da inteligência artificial no ensino superior e é isso que pretendo fazer também no doutoramento e é isso que temos feito, no fundo, na CBS, de trazer aquilo que é a tecnologia, podermos utilizar aquilo que são as novas componentes digitais para um modelo que nos permite ser mais transversais. Efetivamente, a inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia, tem os seus lados positivos, os seus lados negativos, e acho que estamos todos numa fase de adaptação e de perceber como é que efetivamente temos de tirar partido sem perder aquilo que são as interações humanas, aquilo que é a evolução do pensamento, porque a ideia da inteligência artificial não é que as pessoas deixem de pensar, nós precisamos de pessoas a pensar. Nós precisamos da inteligência artificial para automatizar aquilo que são interações que não acrescentam valor, que não precisam de criatividade, para que efetivamente as pessoas, os professores, os alunos tenham tempo para pensar. E nesse aspecto acho que todos estamos numa fase de evolução, de aprendizagem, e acho que a CBS tem muito para poder aplicar no futuro e trazer para perto tudo o que é o digital e a utilização da inteligência artificial, nomeadamente a criação de agentes que podem vir a ajudar tanto professores como alunos. Mas sim, é um caminho ainda mais longo do que na Europa, em África, por questões muito também de conectividade, mas que no caso da CBS temos a vantagem de ter uma boa ligação de internet graças ao investimento que foi feito com a Starlink. Por isso acho que no caso da CBS existe um bom percurso que pode ser percorrido. Muito obrigado, professora. Eu queria o meu representante de origem da Ilha do Ibo, não sei se está aí, o professor Bonzo, ou já está a dormir. Explique lá rapidamente o que é a Ilha do Ibo, a professora Margarida. Ilha do Ibo é uma terra muito bonita, é uma ilha histórica, tem muita história aqui. Temos infraestrutura também histórica. Quantas universidades Ibo tem na Ilha do Ibo? Quantas universidades tem na Ilha do Ibo? Opa, esse é um sonho. Até agora temos uma escola secundária. De facto, precisamos de uma universidade. Nem que seja com um curso, tem a CBS. Ah, sim.
A CBS nasceu aqui, não é? Então, né? É verdade. É verdade, mas queria aproveitar, saudar, cumprimentar e também parabenizar pela excelente aula e que não deixou, de facto, muitas dúvidas. E nós, na verdade, estamos com um desafio grande. Os docentes, os alunos, os pais encarregados de educação, que muitas das vezes devem proporcionar os meios para as crianças poderem estudar, mas também temos outros aspectos importantes que tem a ver com esse assunto de plágio, né, privacidade, portanto, até áreas de entrar aqui. Então, é um desafio bastante grande e a questão de inclusão, na verdade, para a África, e sobretudo para Moçambique, ainda é um desafio. As crianças vão até aos 14, 15 anos, ou pelo menos ao oitavo, décimo ano, ainda não têm um smartphone. Então, são muitos desafios para nós, mas, na verdade, muitas organizações têm intervido nessa área, nas escolas, têm proporcionado meios. De facto, esperamos um futuro muito bom para nós, mas também temos que ter cuidado, porque pode trazer essa questão de preguiça, não é? A competência, o conhecimento próprio pode estar em causa. É daí que a apresentadora também chamou a atenção da necessidade dos professores ficarem atentos a isso. Por isso, eu queria agradecer, pela primeira vez praticamente que assisto a aula toda, foi positivo, e parabéns à CBS, e também à doutora, que venha mais vezes, embora não tenha tido muito tempo. Muito obrigado pela aula. Boa noite. Colega Dérito, 1 minuto. 1 minuto. Muito obrigado, ao professor Dr. Lourenço, e a doutora, a professora que esteve aqui dissertando sobre esse assunto. Bom, eu gostaria de trazer aqui uma pequena reflexão. Bom, se calhar isso vai reforçar muito a questão de termos ainda que nos adaptar a lidarmos com a inteligência artificial. Indo especificamente na área que tenho estado a trabalhar, que é na direção científica, pelo fato de já estar a receber algum feedback dos professores sobre alguns trabalhos que, pronto, já são elaborados com a própria inteligência artificial ou com recurso com a inteligência artificial no sentido de provavelmente estar-se a usar exatamente a inteligência artificial como principal autor, não é? O que de fato vai ao encontro da preocupação que também foi apresentada aqui a quando da exposição do tema, bem como de alguns participantes que também levantaram esta preocupação. Agora, do meu lado, eu acho um pouco controverso também, porque a partir do momento que a inteligência artificial ela existe, não é? Ela vem dentro daquilo que é a perspectiva da tecnologia, que é facilitar a vida, das próprias pessoas. E, no entanto, por exemplo, quando eu vou elaborar um trabalho científico, eu, de certa forma, posso ter ou posso recorrer à inteligência artificial como auxílio. Mas, ao mesmo tempo que eu posso digitar um texto e depois posso usar a inteligência artificial, por exemplo, para poder melhorar aspectos de organização e de linguística, eu obrigatoriamente tenho que colocar o meu texto dentro da inteligência artificial. E ao tirar o meu texto, esse texto também ele já me vem com alguns comandos ou com alguns algoritmos que, por mais que eu tente, por exemplo, alguns recursos como humanizar o texto, ainda posso ter, pronto, alguns problemas. Mas nota que este caso já é diferente do primeiro, em que o estudante simplesmente coloca lá um tema e a inteligência artificial faz o resto. No segundo caso, sou eu, mas que naturalmente eu preciso do auxílio da inteligência artificial para poder melhorar aspectos que têm que ver com a qualidade discursiva, com a qualidade
do próprio texto em si. Então, eu aqui vejo que de facto há um controverso e pronto, ainda temos que saber nos posicionar melhor quanto à inteligência artificial. Se calhar, para ser mais sintético, não tenho muito tempo, podia-se propor uma inteligência artificial acadêmica que ela fosse obrigatória para os estudantes e que lá dentro ela usasse, por exemplo, uma perspectiva compartilhada ou integrada, em que, por exemplo, se o estudante ele quer desenvolver um determinado trabalho, a inteligência artificial ela exige o seu pensamento e dentro dessa perspectiva ela pode melhorar. Não sei, conforme eu havia dito, era uma questão mais de reflexão, não é? Muito obrigado. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta, doutora Graça, porque eu depois, no fim, vou pedir à professora Mónica para fechar o debate. Não havendo mais intervenções, eu queria fazer uma reflexão com a professora Ana Margarida Fonseca. Será que nós não devemos ser treinados a fazer perguntas? Porque normalmente o que acontece, e eu, por natureza, não é, tenho a dificuldade de perceber o que é saber fazer pergunta. Em tudo que se fala de inteligência artificial, a primeira coisa que nos tentam dizer é que temos que saber fazer perguntas. Né? Então, o que é uma pergunta? Como é que eu preciso de ser treinado para fazer uma pergunta? Eu fico formatado para fazer perguntas? Não sei se a professora Margarida tem conhecimento que o grande problema em todo o mundo está na pergunta, para elaborar o trabalho de fim de curso, para elaborar a dissertação, para elaborar o doutoramento. Né? Este é um exercício que eu não sei se muitos de nós aprenderam a partir de casa ou aprendem o que é uma pergunta. Os russos fazem uma referência muito especial. Se não tem ponto de interrogação, não é pergunta. Né? Mas também como é que eu crio o texto da pergunta? Né? Nós, na CBS, temos 3 items. Para fazermos uma pergunta, temos que ter uma causa ou propósito, um elemento de conexão e uma consequência. Nós orientamos por isso. Essa foi a nossa primeira preocupação em definir o que é uma pergunta. Porque uma pergunta não é um vocábulo, não é uma resposta que um dicionário nos dá. Não é o Google na sua tese maior de responder. Não é? Nós temos muita dificuldade de fazer perguntas. Nós deveríamos ou não ser treinados a fazer perguntas. Como lhe disse, nós na CBS estruturamos sempre a pergunta, procuramos estruturar as perguntas em 3 items, causa ou propósito, elemento de conexão e consequência. E a partir daí avançamos. A outra questão que nos parece importante, e nós escrevemos também sobre isso, é que as universidades ainda não assumiram a democratização da inteligência artificial. Nós sabemos, por natureza, são as universidades o centro privilegiado, ou os centros privilegiados, para democratizar este conceito. Se olharmos na generalidade das universidades, ainda não assumiram em reuniões, em conselho científico, isoladamente e colaborativamente com as outras universidades, programas de inteligência artificial. Como disse,
O que tem estado a aparecer nestes ciclos de inovação é que as universidades têm ficado para trás. Este conceito de inovação, o que é isso de inovar, né? A inovação exige de imediato adaptabilidade e isso tem sido posto de parte, né? E não sei como é que vai ser agora, porque a peça fundamental que democratizava, que esteve empenhado na democratização da inteligência artificial, era o professor Manuel Dias, que fez um esforço tremendo de andar de universidade em universidade para levar este conhecimento. E ele hoje deixa a Microsoft. Portanto, eram estas questões que eu queria apresentar e agradecer à professora Margarida Fonseca e a todos os presentes por terem estado aqui conosco a aprender com a professora Margarida Fonseca. Muito obrigado. Professora Margarida Fonseca, quer acrescentar, quer dar alguma resposta? Tenho aqui algumas questões que eu posso tocar rapidamente em todas, não me quero alongar, depois há áreas que eu conheço melhor, que domino melhor e me atrevo a comentar. Há outras que posso tentar adivinhar, mas se calhar aqui os meus interlocutores até estão, pelo menos alguns deles, mais bem posicionados para responder do que eu. Vou começar pela última. Aliás, pela sua última observação que eu escrevi, a inovação exige adaptabilidade, pois exige. E as pessoas, por vezes, porque já estão num determinado ponto da carreira, já têm também uma determinada, já têm um determinado hábito no seu modo de fazer, não conseguem não conseguem ou não querem ter essa adaptabilidade e, portanto, a inovação vai demorar mais tempo. Também não é muito bom que apareça uma pessoa que vai completamente de lentes cor-de-rosa nos olhos e cegamente vai atrás da miragem da solução de tudo e mais alguma coisa através da tecnologia que surge, porque há um ponto de equilíbrio entre estas duas posições. Provavelmente as instituições de ensino, elas são mais lentas a reagir e as do ensino superior não são exceção, porque precisam também, ou sentem necessidade de perceber o que é isto e o que é que está a acontecer e quais os impactos que pode ter, e assim que percebem, pode ter impactos ao nível da forma como se seleciona a ABCD, como se tem que avaliar EFG, por aí fora, depois aquilo vai em dominó e as pessoas retraem-se disso e nada acontece. Pronto. Isto vai encaixar naquilo que dizia, as universidades ainda não democratizaram o conceito de IA. Pronto. Mas sobre isso eu não me atrevo a dizer muito mais. Como é que eu faço uma pergunta? A pergunta é muitíssimo importante. Quando eu falo de IA generativa, eu quero que ela me dê um resultado. Aquele resultado, aquele retorno tem que ser satisfatório. Ou seja, eu gosto de utilizar esta palavra. O resultado mais satisfatório é aquele que vai mais ao encontro daquilo que eu, na minha cabeça, idealizei que queria obter. Pelo menos de início. Então, a minha pergunta, ela tem que ir ao encontro, ela tem que conter todas as peças e elementos necessários, ou tem que ser uma sequência de perguntas, pode não ser uma pergunta única com tudo. Vamos lhe chamar prompt, para utilizar o termo que é utilizado normalmente. Esse prompt, essa questão, tem que estar muitíssimo bem articulado, ele tem que ter lá o papel que a IA vai ter que desempenhar, porque isso ajuda a focar a IA. Eu vou ter que desempenhar esta função. Tenho que saber para quem é que vai estar a responder, porque isso ajuda a focar a resposta que vai dar. Pensem numa grande angular que abarca tudo, uma panorâmica enorme. E depois, cada pergunta vai ajudando a fechar o ângulo, até focar naquilo.
E às vezes eu até achava que queria focar ali, mas não, eu até queria era mais aquilo ali ao lado. E a pergunta a seguir e a outra vão-me ajudar a fechar ainda mais e a concentrar naquilo. Sim, temos mesmo que saber temos mesmo que saber, aprender a fazer perguntas. Mas antes temos que perceber muito bem como é que a IA generativa funciona. E ela funciona por previsão algorítmica e estatística de palavras ou de tokens que fazem sentido colocar à frente uns dos outros. E enquanto nós não percebermos isto, não vamos conseguir comunicar bem com a máquina e não vamos obter resultados satisfatórios. Se eu fizer perguntas muito genéricas, não foquei a minha lente, vou obter uma resposta muito genérica. Se eu fizer perguntas muitíssimo focadas, muitíssimo específicas, com muitos detalhes, o meu resultado será mais satisfatório e vai transcender até só esses 3 elementos que designou sobre como organizar a pergunta: a causa, propósito, elemento de conexão e consequência. Vai transcender, vai ultrapassar isso certamente. Temos de ser agora vou responder à pergunta do meio, que é mais fácil. Temos que ser treinados para fazer perguntas, sim. Porque as pessoas estão agora muito capazes de validar conteúdos que lhes são agradáveis. Isso não requer grande sentido crítico. Construir uma pergunta requer imenso sentido crítico. Portanto, nós precisamos de um treino, precisamos gerar precisamos ter pessoas que saibam ler muito bem, falar muito bem, ter uma amplitude de vocabulário vasta, serem pessoas curiosas, serem pessoas interessadas, empenhadas, envolvidas, que saibam articular os problemas para fazerem as perguntas para depois obterem os melhores resultados, os mais satisfatórios, aqueles que vão ao encontro daquilo que elas queriam resolver quando começaram a dialogar com a IA generativa. Professora, para finalizar, queria mais uma vez, não sei se a professora Maria do Céu está preparada para fazer o encerramento, isto é mesmo assim, se não eu antecipo-me a agradecer mais uma vez a presença de todos, particularmente da professora Ana Margarida Fonseca por ter aceito. Eu não sei se está aqui a professora Margarida Fernandes, né? Não está. E então, professora Maria do Céu, quero fazer um encerramento. Não se esqueça de elogiar a convidada, que eu sempre faço isso, né? Porque normalmente há uma tradição de não elogiarmos, mas aqui não temos o chega, portanto podemos avançar. Se é do chega, não falo. Obrigadíssima, professor Lourenço, por me ter convidado para agradecer. Realmente, eu gostei imenso desta exposição, desta aula, e senti que é uma responsabilidade, mesmo não continuando no ensino, mas continuando a trabalhar, acho que é uma responsabilidade de todos nós, tudo aquilo que nos foi apresentado hoje. E temos uma perspectiva completamente diferente de como nos podemos servir da IA. Eu sinto que é matéria de estudo que vou demorar bastante tempo ainda para conseguir dominar, mas é realmente algo que sinto necessário para os professores, necessários para os alunos e necessário para a vida do dia a dia. Em relação às questões que o professor Lourenço realmente colocou, deu-me vontade de voltar às infinitas hipóteses que eu coloquei e que ainda tenho escritas e tenho que descobrir onde é que elas estão para perceber como poderei, se calhar, a partir daí, utilizando a IA, voltar a determinados temas que fui abandonando e que ainda me motivam bastante. Só posso agradecer realmente toda esta perspectiva abrangente e tão profunda que hoje aqui foi colocada. Muito obrigada, professora Margarida Fonseca, por toda a sua dedicação e tudo aquilo que nos quis apresentar. Aires, podes fazer uma foto de família? Eu convido as pessoas, se estiverem disponíveis, para abrir as câmaras e fecharmos. Professora Margarida,
a CBS faz parte, como eu lhe disse desde o primeiro dia, faz parte de si, querendo ou não. Não é? Portanto, veja, somos nãos para pôr de parte para as suas más intervenções cá na escola. Hein? Por favor. Está bem, está bem. Muito obrigado. Aires, já tirou a foto? Não está a tirar. O Helder já tinha tirado. Mas eu pedi ao Aires. Estou a tentar apanhar os melhores ângulos. Mas já está. Já. Professora Margarida, muito obrigado. A paz do Senhor seja connosco. Obrigado. Muito obrigada eu. Uma boa noite para todos e continuação de excelente trabalho. Obrigado. Obrigado. Com licença. Vou desligar. Obrigado a todos.